Essa com certeza é a pergunta de milhões de dólares. Xabi Alonso está estragando o Real Madrid ou o Real Madrid está estragando o Xabi Alonso? People, agora que o campeonato está parado, né? A pergunta que fica no ar é: Xabi Alonso está estragando o Real Madrid ou o Real Madrid está estragando o Xabi Alonso? Essa é uma pergunta extremamente interessante e para responder essa pergunta de forma contundente, eu analisei alguns dados táticos e o contexto político do clube. Quem realmente está prejudicando quem? Sem injustiça, vamos analisar os pontos dos dois, porque o Real Madrid é um excelente time a nível mundial e o Xabi Alonso se provou que pode ser sim a peça fundamental para esse barco que se chama Real Madrid. Vamos falar um pouquinho desses dois contextos, tenho certeza que você tem a sua opinião também, e se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Para responder essa pergunta, preciso começar com um dos lados. Eu vou começar com o lado de Xabi Alonso. Xabi Alonso está estragando o Real Madrid? Alguns críticos dizem que sim. Críticos que focam na identidade vencedora do clube naturalmente respondem que sim. E esses críticos não são culpados, tá? Porque o Real Madrid sempre nos acostumou a não esperar. O Real Madrid sempre nos acostumou com uma identidade vencedora imediata. E isso vale essa resposta. People, vamos aos dados, tá? O aproveitamento tático de Xabi Alonso foca muito em posse, cerca de 55,5% na Champions League, e a eficácia desses passes ronda até 87,8%, mas só que o time, com essa posse de bola, o time perdeu impacto ofensivo sem a bola longa direta que o Real Madrid estava acostumado. Esses mesmos críticos apontam que na ausência de Mbappé, o sistema de Xabi Alonso, eles dizem que se tira o Mbappé do sistema tático de Xabi Alonso, o sistema colapsa todo, tá? Mas o maior problema de Xabi Alonso é que o fato dele ter perdido jogadores de peso, jogadores que controlam a bola, como Luka Modric, Toni Kroos, lembrando que Xabi Alonso quis que Luka Modric ficasse. Foi o clube que não quis manter Luka Modric no time, tá? Então, o fato dele ter perdido esses jogadores de controle de bola, que é característica de Xabi Alonso, acabou pesando muito a Xabi Alonso. Por outro lado, Xabi Alonso, por falta de veteranos, jogadores veteranos, tem muita dificuldade em controlar o vestiário. Eu penso que Xabi Alonso, se tivesse, na verdade, a presença de Modric como líder desse time, seria um pouquinho mais fácil, tá? Uma experiência no meio campo, característica de que Xabi Alonso gosta, tá? O problema principal de Xabi Alonso é que Xabi Alonso está tentando transformar um time de pegada, de contra-ataque, que é o caso do Real Madrid, para um time de controle de posse de bola, tá? O Real Madrid, eu lembro que Marcelo Beckler, o jornalista da TNT, tinha falado sobre umas frases num podcast que eu achei muito interessante. Xabi Alonso, se ele repetir o sucesso que teve no Leverkusen, ele vai ter que mudar a posição de absolutamente todos os jogadores. O Real Madrid tem um estilo de contra-ataque e Xabi Alonso, ele tem um time de posição e controle, né? E essa transição de Xabi Alonso está custando muito caro para ele dentro do Real Madrid. São estilos completamente diferentes, só que o Real Madrid não está dando tempo para Xabi Alonso adaptar esses jogadores, que realmente requer muito tempo, tá? Isso está custando muito caro para Xabi Alonso, e a ideia que fica é que Xabi Alonso não está conseguindo a batida, a pegada do Real Madrid, não está conseguindo dar vida a esse Real Madrid. Realmente, o Real Madrid perdeu o poder ofensivo. Só que, para que Xabi Alonso dê certo no Real Madrid, precisa implementar primeiro a ideia de posição e controle de bola. Ainda não está funcionando. Se isso não estiver funcionando, consequentemente, tudo que ele vier engendrar no Real Madrid não vai funcionar, porque requer tempo. Só que o Real Madrid tem uma identidade vencedora imediata. Xabi Alonso, para implementar o que ele quer, precisa de tempo, porque está mudando um time de contra-ataque para um time que joga com um modelo completamente diferente, de posição e controle de bola. Isso requer tempo e requer os jogadores certos, que o Real Madrid não tem agora. E a outra pergunta: o Real Madrid está estragando o Xabi Alonso? Vamos aos dados também, para não ficar só de um lado, vamos aos dados também, tá? A gente pode começar com a declaração
do CEO do Leverkusen, que fez algumas semanas atrás, sobre a política do Real Madrid, tá? Nós podemos começar com a falta de apoio a Xabi Alonso da diretoria. Surgiram rumores na chegada de Xabi Alonso que a diretoria do Real Madrid, Florentino Pérez, tinha barrado alguns pedidos de Xabi Alonso, assim como fez com Carlo Ancelotti no passado. Na sua chegada, Xabi Alonso fez alguns pedidos a Florentino Pérez, a contratação de alguns jogadores, que foi barrado. Ou seja, esses rumores dizem que não teve apoio da diretoria. Assim também como barrou a permanência de Luka Modric, né, e entregou para Xabi Alonso um meio-campo jovem, sendo que o coração do estilo de jogo de Xabi Alonso era o meio-campo. Isso gerou, até certo ponto, alguns relatos de falta de apoio para Xabi Alonso, tá? Nesta mesma época, segundo o Fernando Scarro, o CEO do Leverkusen, disse que a diretoria do Real Madrid, propriamente falando na pessoa de Florentino Pérez, estão deixando o Xabi Alonso de lado. Tá? Falta de apoio da própria diretoria. Por outro lado, o Xabi Alonso pegou a famosa herança maldita de lesões dentro do Real Madrid. O Xabi Alonso herdou um elenco com peças fundamentais no departamento médico, né? Como Carvajal, Alaba e Eder Militão. Quando o Xabi Alonso chega, eu não tenho certeza, mas acho que esses jogadores estavam lesionados. Então aí vem a questão, cobrar um desempenho perfeito a Xabi Alonso numa defesa remendada é meio complicado. Tá? É meio difícil entregar um desempenho perfeito, né? Até certo ponto isso é injusto. Como disse Toni Kroos, ganhar no Real Madrid não é o bastante. Xabi Alonso é um estratega que precisa de tempo. Só que isso é algo que o relógio do Bernabéu não possui. O Real Madrid exige, o Real Madrid tem a identidade vencedora imediata. Isso tem custado muito a Xabi Alonso. O Xabi Alonso, na verdade, precisa de tempo, tá? Não podemos cobrar de Xabi Alonso algo que ele não amadureceu ainda. Infelizmente, isso tem custado muito, até mesmo a má fama de Xabi Alonso no próprio Real Madrid. Onde que Xabi Alonso acertou? Xabi Alonso acertou em empregar os conceitos táticos sólidos, tá? Apesar de não ter efeito imediato, mas existia uma clareza naquilo onde ele queria levar o Real Madrid. O Xabi Alonso entregou competitividade dentro do elenco, tá? Xabi Alonso várias vezes na conferência de imprensa ele dizia que só vai jogar quem mostrar serviço. Ele gerou competitividade. Eu acredito que tudo que ele fez, possivelmente também fez lá no Leverkusen. E essas pessoas que se destacaram acabaram formando a equipe ideal que acabou tendo sucesso. Ele tentou replicar tudo que ele aplicou lá nesse Real Madrid. Xabi Alonso trouxe identidade nesse time, ainda que está em construção, existia uma ideia clara onde Xabi Alonso queria levar esse time. E onde é que Xabi Alonso ainda falha? Onde é que Xabi Alonso ainda erra? Depois de 6 meses, o sistema de Xabi Alonso oscila muito, não funciona ainda é falho. Xabi Alonso falha na questão de impor a autoridade total num vestiário pesado, que é o caso do Real Madrid. Xabi Alonso encontrou um Real Madrid acostumado com mais liberdade, que é o caso desse Real Madrid, e isso tem custado muito a Xabi Alonso. E por outro lado, Xabi Alonso ainda sofre, né, derrotas que, infelizmente, isso tem custado muito a Xabi Alonso, tá? Em suma, people, o que nós estamos a ver entre Xabi Alonso e Real Madrid é que Xabi Alonso chegou como um técnico em evolução num time que exige perfeição imediata. Ele ainda não encontrou o ajuste perfeito entre a sua filosofia como treinador e a realidade atual do Real Madrid. Esses ajustes vão demorar algum tempo, porque há uma mudança abrupta que o Real Madrid deseja que Xabi Alonso faça, só que o próprio Real Madrid se esqueceu que essa transição de sistema tático, de posicionamento, de jogo mesmo, como um todo, o Xabi Alonso tem um estilo que preserva mais, que foca mais no posse e controle, e o Real Madrid está acostumado a jogos de contra-ataque. Mudança abrupta, mudança imediata, é difícil acontecer mesmo. O Real Madrid não está acostumado a isso. Então estamos vendo essa briga dentro do Real Madrid, a instituição Real Madrid e Xabi Alonso, que tem um modelo completamente diferente de jogo. E, people, querendo ou não, isso é normal, tá? Em grandes clubes que passaram por reformulação, leva tempo, leva mesmo tempo, tá? Apesar de eu como torcedor querer que isso aconteça o mais rápido possível, o Real Madrid, dói dizer isso,
Mas se o Real Madrid quiser continuar com o Xabi Alonso, o Real Madrid precisa dar tempo para Xabi Alonso. Ou manda embora Xabi Alonso, não no sentido dele ser um técnico ruim, mas sim no sentido de optar em buscar fórmulas imediatas, talvez voltar a jogar no estilo de contra-ataque. Se for implementar uma tática nova, uma cara nova para o Real Madrid, visto que os jogadores do Real Madrid, todos eles nunca jogaram nesse formato, assim como o treinador, eles também estão na fase de adaptação. Cara, o Real Madrid vai ter que esperar mais um pouco para que o processo Xabi Alonso, a estratégia, a filosofia Xabi Alonso funcione, e isso realmente leve tempo, tá? E nesse contexto, a responsabilidade é do treinador e, por outro lado, do clube, tá? Existe culpabilização entre os dois lados que precisam ser ajustadas. Xabi Alonso precisa de tempo e o Real Madrid precisa entender que, se quer mudar a cara do clube, uma filosofia nova, precisa dar tempo ao Xabi Alonso, e Xabi Alonso precisa entender que o Real Madrid tem uma característica vencedora e imediata. Então, acelerar o processo e chegar a um denominador comum, porque realmente o Xabi Alonso provou que ele é um excelente treinador e provou que o sistema tático dele funciona. Quando nós olhamos de forma mais fria, tá? De forma sem pressão mesmo, sem pressão, Xabi Alonso provou que é um treinador certo para o Real Madrid. Xabi Alonso é o arquiteto certo, mas a obra está sendo tocada com materiais incompletos, está sendo cobrada a entrega dessa obra num prazo impossível de entregar. Em resumo, people, nem Xabi Alonso está estragando o Real Madrid, nem o Real Madrid está estragando o Xabi Alonso. Precisa se achar o denominador comum, porque os números de Xabi Alonso como treinador, a partir do Leverkusen até ser contratado pelo Real Madrid, ele provou. Não podemos ser injustos dizer que ele não funciona no Real Madrid, porque os números deles vão nos chamar de mentiroso. Xabi Alonso, sim, é um excelente treinador, só que a mudança que o Real Madrid o contratou para executar no Real Madrid realmente precisa de tempo, e é esse tempo que o Real Madrid não tem para dar a Xabi Alonso, e existe esse atrito. Bom, o vídeo de hoje foi esse, people. Deixa aqui embaixo a sua opinião, tá? Trouxe aqui alguns pensamentos, até mesmo para nós refletirmos sobre o caso de Xabi Alonso no Real Madrid. Quem tá estragando quem, na sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários. Já aproveita, dá o seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal, e Ala Madrid.